Tudo bem? Sou Messias Sinésio e estou fazendo dupla com o Valber para gravar o vídeo para a disciplina de Física 2 para a obtenção de uma parte da primeira nota, da primeira avaliação. Então eu vou falar um pouco sobre o nosso primeiro conteúdo que vimos na disciplina, que foi a elasticidade. Então, desde a Física 1, vemos que forças são aplicadas em corpos. Então, na Física 1, essa força aplicada tem o intuito de movimentar esse corpo. Em Física 2, vemos que a essa força aplicada em tal corpo é para observar o que? O poder de elasticidade, a capacidade de elasticidade desse corpo, diferente de Física 1. Então, para obter a razão entre a força e a área, então temos que obter a razão entre força e área para encontrar a tensão normal desse corpo. E assim, a partir de encontrar a tensão normal, que vamos conseguir começar a estudar um pouco sobre a elasticidade de tal corpo com tal força aplicada. Assim podemos começar. E então, tensões. Existem diversas tensões, só que existem as mais comuns que podemos observar, podemos estudar, que vemos mais comum, que é a tensão de tração, a tensão de compressão, de flexão, cisalhamento e a de torção. Essas tensões são mais comuns, são mais utilizadas, principalmente as tensões de quê? De tração, como um elástico, que a gente viu no vídeo, que é mostrado um elástico quando é a tração, que é o esticamento, falando mais no popular, é o esticamento daquele elástico. Então aquilo é uma força, é uma tensão de tração, que você causa duas forças contrárias, uma para um lado. Podemos obter o modo elástico a partir da razão entre o esforço e a deformação. Então, o esforço causado naquele corpo e a deformação que ele obtém a partir desse esforço, então a razão entre os dois, podemos obter um modo elástico. E quanto maior, mais alto esse modo elástico, é mais difícil de modificar aquele corpo, de causar uma deformação àquele corpo. Então, o esforço seria o que? A nossa força aplicada àquele corpo. E a deformação, quanto essa força deformou esse corpo. Então, aí temos o módulo elástico, que seria aí. Então, assim, temos o módulo de Young sendo o esforço sobre a deformação. E quem é o esforço? É a força sobre a área. E quem é a deformação? É a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. Assim, também temos alguns tipos de deformação, podendo ser a deformação elástica e a deformação plástica, que, como foi mostrado no gráfico, a cargas altas de força podem causar ruptura. Então, assim temos a deformação elástica, como o material retorna ao seu estado inicial. Por exemplo, se você causa uma pequena força, que são forças baixas, aquele material tende a voltar a seu estado. E temos alguns tipos de deformações que podemos dizer que temos a deformação elástica e a deformação plástica. Como vimos no vídeo, cargas altas podem causar ruptura de certo material, de certo corpo que a gente está usando. Então, a gente pode é mais comum trabalhar com deformações, com pequenas deformações para estar naquele, como mostra no gráfico, aquele estado de elasticidade. Então, a deformação elástica é quando o corpo sofre uma força e ele volta ao seu estado inicial. Então, essa é mais comum de ser utilizado e é a mais recomendada. E a deformação plástica, o corpo passa do estado de deformação elástica. Então ele ultrapassa o seu limite de elasticidade e quando ele tem esse material sofre a deformação, essa deformação é permanente, ele não volta ao seu estado inicial. Então é uma deformação que aquele corpo é modificado e ele não volta mais ao seu estado, ele fica ao estado de deformação permanente. Eu vou mostrar para vocês um exemplo bem comum que eu tenho em casa para mostrar. É o que? O brinquedo do meu sobrinho, é um carrinho. Um exemplo de pequenas deformações.
Vocês podem ver que esse carro tem molas, são pequenas molas juntas os pneus que vão girar. Então essas molas, elas sofrem pequenas deformações, que elas sobem e descem juntas. Isso, as quatro. Então as duas sobem e descem juntas e as outras sobem e descem juntas. Então esse carrinho, essas molas sofrem pequenas deformações que elas voltam ao seu estado inicial. Então é interessante que quando ele anda, as molas sobem e descem e elas voltam ao seu estado inicial. Isso é um exemplo de pequenas deformações que são mais utilizáveis. Imagina só se essas molas esticassem tanto que elas sofressem uma deformação permanente. O brinquedinho ia quebrar rapidamente. Então é interessante que se usem pequenas deformações para que não haja esse tipo de deformação permanente nos brinquedos, em qualquer coisa que for utilizar. Eu citei esse exemplo que era o mais comum que eu tinha em casa, era o mais fácil de explicar para você. Na área da pesca, alguns exemplos com elasticidade são os cabos. Temos diversos cabos, temos cabos monofilamento, multifilamento, de nylon, de diversos materiais, que eu não vou entrar tanto nesse conteúdo sobre titulação de materiais, mas falando um pouco sobre a elasticidade, esses cabos têm que ter a sua elasticidade. Então essa elasticidade tem que ser o que? Como a gente viu que tem que sofrer pequenas deformações, a gente tem que avaliar a carga que esses cabos vão receber. Então tem que ser cargas pequenas para que eles voltem ao seu estado inicial. Então eles não têm que sofrer grandes cargas, então tem que ser direcionado para seu determinado uso, porque se sofrerem grandes cargas, eles podem se romper, não seria interessante. Imagina só você soltar milhares de metros de um cabo de espinhel e ele sofrer uma grande carga e se romper. Então se você usar um cabo fino, ele pode se romper. Imagina se soltar 10.000 metros de espinhel com milhares de anzóis e esse cabo se romper e soltar aí no mar. Será um grande prejuízo tanto para economia, que seria para o barco de pesca, e um cabo desse solto no mar pode causar prejuízos ecológicos, porque pode algum animal se enrolar nesse cabo, se ferir com um anzol, e isso vai causar um grande prejuízo ecológico também para a nossa fauna. Outro exemplo também são utilizados os cabos torcidos, porque quando você faz uma torção em um cabo, você tende em que? Em aumentar a elasticidade daquele cabo, então assim vai aumentar a resistência. Imagina só você usar um cabo, você está puxando um arrasto de cerco, uma rede e vindo toneladas de peixes e você está usando um cabo que não tem uma resistência tão alta, não tem uma elasticidade e sim uma plasticidade que pode se esticar e romper. Então esse cabo tem que ter uma elasticidade. Se você está puxando uma quantidade alta de peixes e se esse cabo se rompe, você vai perder toneladas de peixe. Então foi por água abaixo, literalmente, sua produção. E um exemplo bem comum que a gente vê é a pesca com linha. Existe diversos diâmetros de linha, várias capacidades de carga de ruptura de linhas de nylon, as linhas mais comuns de anzóis mesmo. Então existem diversas espessuras de cabo. Eu vou mostrar algum exemplo para vocês como é comum isso acontecer. E um exemplo comum de pesca é essa pesca com anzóis mais pequenos, pescar peixes pequenos. Essa vara aqui é que eu uso para pescar lambari. Então você pode ver que o diâmetro dessa linha é uma linha bem fina, bem menos espessa. Ixi. É uma linha bem mais fina, utilizada para pescar peixes pequenos. Eu uso para pescar lambari, que é um peixe pequeno, então essa linha não vai receber grandes cargas. Então ela não tem perigo de se romper. Imagina se eu fosse pescar um peixe grande com uma linha como essa. Ela iria se romper facilmente. Anzol pequeno, que são utilizados para pescar pequenos peixes. Se fosse pescar um peixe grande com esse anzol, certamente não iria pegar. E a linha ainda iria se romper por conta da sua elasticidade, que é pequena. Então a resistência dela também é pequena.
Essa daqui é uma vara que eu utilizo para pescar uns peixes maiores, então ela já tem uma resistência maior quanto à sua carga. Eu já uso uma linha melhor, mesmo ela sendo fina, mas ela suporta uma carga bem mais alta. Isso é um equipamento já mais sofisticado, aquele é um mais artesanal, com vara de bambu. Isso aqui é uma vara com molinete já. Então, essa vara ela suporta um peso bem alto. O fabricante dela diz que eu suporto o quê? 18 quilos. Então é uma carga bem alta. E a linha que eu utilizo? A linha que eu vou utilizar é essa. Eu utilizo essa linha de 0,35 milímetros. Ela suporta 17 quilos. Então é uma carga abaixo da 1 quilo a menos que a vara. Por quê? Porque se eu for utilizar uma linha que suporta uma carga maior, a vara pode se quebrar e a linha não romper. Então é interessante eu utilizar uma carga menor, porque a linha pode se romper antes da vara. Então não vou perder meu equipamento, e sim só uma linha que eu posso comprar um carretel depois. Ela suporta 17 quilos, mesmo sendo uma linha fina, ela já suporta um peso maior. Então era isso que eu tinha para mostrar para o conteúdo, gravar o vídeo para essa disciplina. Então foi os exemplos mais comuns que eu encontrei e que você vê por aí, e os que eu tinha em casa era justamente esse material para mostrar para vocês alguns exemplos de elasticidade, como se comporta alguns materiais quanto às suas cargas, os pesos, as forças que são atribuídas. Obrigado. O movimento harmônico simples é um movimento periódico que acontece exclusivamente em sistemas conservativos, aqueles onde não há ação de forças dissipativas. No movimento harmônico simples, uma força restauradora atua sobre o corpo, de modo a fazê-lo voltar sempre a uma posição de equilíbrio. A descrição do movimento harmônico simples é feita com base nas grandezas de frequência e período por meio das funções horárias do movimento. Todo movimento harmônico simples acontece quando uma força impele um corpo em movimento a voltar para uma posição de equilíbrio. Alguns exemplos de movimento harmônico são o pêndulo simples e o oscilador de massa-mola, como a gente observou nas aulas. Em um movimento harmônico simples, a energia mecânica do corpo é sempre mantida constante, mas em suas energias cinética e potencial alternam-se, fazendo com que a energia cinética, que quando a energia cinética é máxima, a energia potencial é mínima, e vice-versa. As grandezas mais importantes no estudo do movimento harmônico são aquelas que são usadas para escrever as funções horárias do movimento harmônico. As funções horárias nada mais são do que equações que dependem do tempo como variável. A amplitude mede a maior distância que um corpo em oscilação é capaz de chegar em relação à posição do equilíbrio. A unidade de medida da amplitude é o metro. A frequência mede a quantidade de oscilações que um corpo realiza a cada segundo. A unidade de medida da frequência é o hertz. O período é o tempo necessário para que um corpo realize uma oscilação completa. A unidade de medida do período é o segundo. A frequência angular, ômega, mede a rapidez com que um ângulo de fase é percorrido. O ângulo de fase corresponde à posição do corpo em oscilação. Ao final de uma oscilação, o corpo terá varrido um ângulo de 360 graus ou 2 π radianos. A equação de posição do movimento harmônico, ou seja, x em função de t, leva em consideração a amplitude, a frequência angular, o tempo e a fase inicial do objeto. No oscilador massa-mola, o corpo de uma M é preso a uma mola ideal de constante elástica K. Quando retirado da posição de equilíbrio, a força elástica exercida pela mola faz com que o corpo passe a oscilar em torno dessa posição. A frequência e o período de oscilação podem ser calculados por meio das fórmulas a seguir. Analisando a fórmula acima, é possível notar que a frequência de oscilação é proporcional à constante elástica da mola, ou seja, quanto mais dura for a mola, mais rápido será o movimento de oscilação do sistema massa-mola. O movimento harmônico simples só é possível graças à conservação de energia mecânica. A energia mecânica é medida da soma da energia cinética e da potencial de um corpo no movimento harmônico simples. A todo momento tem-se a mesma energia mecânica, entretanto, ela se expressa periodicamente na forma de energia cinética e energia potencial. A fórmula mostrada acima expressa o sentido matemático da conservação de energia mecânica em um movimento harmônico simples. Em qualquer instante,
final inicial, por exemplo, a soma das energias cinética e potencial é equivalente. Esse princípio pode ser visualizado no caso de um pêndulo simples, que apresenta energia potencial gravitacional máxima quando o corpo se encontra nas posições extremas e energia cinética máxima quando o corpo se encontra no ponto mais baixo. A aplicação desse estudo na área da engenharia de pesca pode ser observada no movimento oscilatório das marés. Esse influencia diretamente o trânsito marítimo, portos e a pesca marinha e estuarina de uma forma geral.